acabou de gravar o episódio do Desafio da Sustentabilidade com o Francisco Azzolini, diretor da Klabin, e o Lucas de Grassi, piloto da Fórmula E. E eu estou aqui com o Francisco Azzolini e queria fazer algumas perguntas adicionais a ele, principalmente conectando o esporte e o mundo corporativo, porque o Francisco é um atleta de corrida. Agora há pouco eu descobri que desde a época da escola, mas eu, quando tive o privilégio de trabalhar um pouco com ele, via que ele tinha uma disciplina de sempre completar os passos, completar a corrida, e ele tem essa disciplina até hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Francisco, eu descobri que a corrida entrou na tua vida na escola, né? E permaneceu até hoje, mas não é a mesma corrida, porque você era velocista, hoje você é um corredor de maratona, você corre maratona e tudo mais? Não, maratona eu não tenho coragem. Mas boa pergunta, Daniel. Um prazer estar aqui conversando com você nesse tempo extra. Mas o esporte esteve presente na minha vida a vida toda, né? Eu já mencionei no episódio que eu treinei judô por um bom tempo. Isso me ajudou muito em coordenação, em aprender até como cair, etc. E depois eu entrei para o atletismo no Colégio Estadual do Paraná, fiz parte da equipe, participei muito de competições, era corredor de provas de 100, 200, 400 metros. Me dediquei muito ao esporte entre, sei lá, meus 14 e meus quase 23, 24 anos. Depois disso, eu continuei até, inclusive, trabalhando no atletismo, era diretor técnico da Federação de Atletismo do Paraná. Ah, você se envolveu até no campo Fui de durante bastidores. 8 anos, né, dirigente da Mas federação. focado na corrida. Focado aí nessa parte, na organização em si do Mas como esporte atleta, no Paraná. ou você chegou a ser atletismo em outras modalidades, assim, de arremesso de Não. barra, Eu sempre fui atleta de provas de velocidade, algumas provas de barreiras. E trabalhei bastante isso, e depois isso fez parte da minha vida como uma forma de eu equilibrar um pouco o meu peso e um pouco das tensões do dia a dia. Então, sempre continuei fazendo esporte, correndo, e eventualmente fazer uma outra prova de rua, aí, de corridas. O máximo que eu fiz foi meia maratona. Acho que para mim maratona já é um desafio muito grande, eu começo a sentir minhas articulações, etc., já tentou se que não preparar valeria a pra pena. maratona? Não, até hoje não. Não, Tem você várias pessoas, inclusive o Cláudio Ortolan, que é o nosso colega, ele vive me desafiando para fazer uma maratona, que ele já fez várias. E eu falo, Cláudio, não é para mim. A gente pode falar muita outra coisa, mas maratona não. E durante a pandemia, principalmente, tinha que ficar mais restrito à minha casa, etc. Eu comecei a me colocar como um objetivo fazer pelo menos 10 mil passos todo dia durante a pandemia. E por várias vezes eu fiz, cheguei a fazer 30, 40 dias seguidos, etc. E por um motivo ou outro, não deu, tinha descontinuidade, depois eu voltava. E aí o meu relógio aqui, o meu Garmin, não me deixava mentir, né? Então, chegou num período que começou lá em agosto de 2020, estou com uma série ininterrupta, completei ontem, 1.580 dias direto até agora, e 10 mil passos contando. por dia. Pelo menos 10 mil passos por dia. Então, isso me leva numa rotina interessante, que eu me planejo. Esse dia eu vou ter que correr pela manhã, ou vou andar, ou vou completar de alguma forma até o final do dia. Às vezes tem viagens, às vezes você tem voos internacionais, etc. Então, me programo como é que eu vou atingir os meus 10 mil passos. A minha média está muito maior do que isso, graças a Deus tenho conseguido fazer, mas aqueles dias em que você tem preguiça, que você está cansado, você trabalhou muito, são realmente um desafio. E isso faz parte um pouco do autoconhecimento e do desenvolvimento que você tem, de você achar a energia e dizer assim, não, é um comprometimento com você mesmo. Então você tem que cumprir aquilo. E requer um planejamento e requer aí a execução. E às vezes você está muito cansado e tal, e daí você fala, não, mas eu vou fazer um pouquinho e tal. E daí quando você começa a correr, você começa a relaxar, o teu corpo vai aquecendo, você vai fazendo, eu sempre acabo fazendo muito mais até do que eu esperava fazer. E é importante você também... acumula? Se você faz 20 no dia, vale para meta? Não, é todo dia. Então tá. Todo dia 10 mil, esse é o meu compromisso. Não tem um golzinho de mão ali. Não. E é um momento também que você começa a pensar nas tuas coisas, planejar o seu dia seguinte, remoer aquelas coisas que você foi afetado durante o dia, ou às vezes um mau momento que você tem, um momento de relaxar também um pouco. Você chega bastante ideias, né, atualizado, né? No momento que você vai pensando, desenvolvendo coisas, acha soluções de muitos problemas, às vezes, nesse caminho, nesse percurso.
Mas é uma atividade muito interessante, né? Nem sempre só correndo. Às vezes você tem que correr 6, 8 quilômetros porque você andou menos, às vezes você andou mais, corre menos. E tem dias que você quer descansar um pouco da corrida que você anda totalmente. É só Mas é um caminhada. compromisso interessante de desenvolvimento aí de uma atividade diária que faz É. bem à saúde, faz bem à mente, faz bem ao corpo e a você como um todo. Imagino para tua saúde também, né? Porque o ambiente executivo, o ambiente de liderança é extremamente pressão, é estresse, e ali é uma forma de manter um pouco a- o motor lubrificado ali, a roda girando para É não, como é que diz? Não se esgotar totalmente com cansaço, E é muito com interessante, cobrança, né? quando começou a pandemia, a gente lá no início de março de 2020, aí paramos com as viagens, então você para com muitos almoços, jantares, ficava em casa, e aí tinha que fazer uma atividade. É, E isso contribuiu para que eu perdesse 8 quilos em 3 na meses, pandemia. na Todo pandemia. mundo engordou, você estava emagrecendo. E eu consegui emagrecer. E aí, com isso, eu consegui manter essa atividade frequente, o meu controle de balança ali do dia a dia, eu consigo manter meu equilíbrio, Mas digamos a assim. tua corrida começou antes da pandemia, né? Como você, como corredor, Ah, não sim. só na competição como você teve na sua história, mas mesmo de corrida de rua, Ah, sim, você tinha essa. eu até mencionei um pouco, em passando disso, de que eu sempre fiz atividades, né? Mas eram 2, 3 vezes por semana. Durante muitos anos, minhas filhas mais novas, eu chegava em casa, dava atenção a elas, eu ia correr no Minhocão, lá no centro, 10 horas da noite. Então, tinha horários, assim, bastante ecléticos, né, de Aham. horário de fazer atividade, mas sempre mantive alguma atividade física, um condicionamento cardiovascular importante para mim. Ainda tenho índices bons aí nos índices aí que a gente tem de controle de saúde e de performance, mas assim, por competição, não mais, mas às vezes por divertimento, a gente continua fazendo quando alguns amigos convidam ou a gente faz algum tipo de revezamento em algumas É. corridas, é muito legal. A corrida é uma seita, né? Eu estava vendo recentemente na própria CNN, a gente estava falando da CNN, que é o esporte mais praticado do mundo, a corrida. E no Brasil, o Brasil é o segundo maior praticante de corrida do mundo. Então, mas eu vejo por quê, porque é uma seita. O corredor vai puxando o outro, aí corre, forma uma comunidade, que é muito legal, né? De adequar isso para a vida, e como você adequou e é muito legal você colocar na sua rotina, é parte do seu compromisso. Não tem nenhum compromisso vai te deixar fora do teu compromisso. Então você adequa, se for para correr às 10 da noite, você corre para manter o seu compromisso, né? É um pouco de você ter um pouco do tempo do dia para você, É, porque quando a gente vive a vida corporativa, você está muito imerso no dia a dia da empresa, nas sim. questões gerais, no que você tem que fazer, no que você não resolveu, que você precisa resolver, no que você tem que planejar, no que você vai ter que executar, as viagens que você tem que fazer. Mas ter esse momento para você é sempre muito importante e ajuda você a equilibrar um pouco dos percalços aí da vida. Eu tenho no meu esquema, no meu relógio aqui, o controle desde 2007. E a minha média anual é de cerca de 2.400 quilômetros, que dá mais ou menos 200 quilômetros por mês de Caramba. atividade. Então, isso se mantém Você fez rotineiramente aí. aquelas contas, dava para ter dado a volta ao mundo, né? Várias vezes. Várias vezes. Caminhando. Que legal, Francisco. É muito bacana fazer isso e é um exemplo de quem não é tarde para começar a cuidar da saúde, praticar um esporte. Isso casa completamente com as obrigações do mundo corporativo. Mesmo um cara ocupado como você, eu sou testemunho do quanto você tem uma agenda difícil, consegue encaixar no dia a dia. Que isso fique de exemplo para os espectadores aí se Olha, inspirarem também. recomendo que você tenha sempre uma atividade ou você tenha um hobby que você possa dedicar uma parte do seu tempo para isso. Os 40 anos de trabalho, meus 62 anos de idade mostram que a vida passa rápido, né? E você olhando para trás, você vê muitos dos exemplos e é muito gratificante você poder dividir, ter tempo com você e você também cuidar de você. E é a ferramenta mais importante que tem, é o seu próprio corpo, né? Sem dúvida. Obrigado mais uma vez, Francisco. Já te agradeci agora na gravação de agora a pouco, agora te agradeço de novo. Privilégio ter você aqui no nosso programa, engrandecendo aí
um conteúdo para o nosso público. Obrigado mais uma vez de coração. Parabéns a você aí por esse conteúdo, por esse programa. Acho que tem sido episódios muito interessantes. Recomendo que se não viram ainda, vejam os anteriores. Isso é muito interessante. Muito Obrigado. legal. Obrigado. Obrigado a você pela audiência, pela paciência. Até a próxima. Obrigado.